Capítulo 7. Jesus e os mestres da lei. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os seus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição, porquanto Moisés afirmou: honra a teu pai e a tua mãe. E mais, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira, procedeis em relação a vários outros assuntos. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouvi-me todos, e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola, ao que ele lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque, efetivamente, não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Uma gentia manifesta sua fé. Então, partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse, porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu de tua filhinha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. A cura de um surdo gago. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus,
conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer: abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: Ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem.